Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo aqui no canal. Esse também, por uma sugestão, pediram para eu dar um ensino bíblico hoje. Aproveito para te convidar para curtir o canal, ver outros vídeos que tem aqui. Tem uma playlist grande aí, tanto de ensino bíblico, tem uma playlist também de sinais de Apocalipse. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre jejum. E ele está presente na Bíblia? Sim, está. Mas o jejum de hoje, não pode ter um propósito, por exemplo, como aconteceu lá no passado, de esperar a volta do Messias, de Cristo, porque Cristo já veio e ele já cumpriu o propósito dele na cruz e o sacrifício dele já é suficiente. E agora, jejum para nós é um desejo apaixonado por cumprir propósito, por sacrificar e mortificar a carne, para que a gente quebre dentro de nós certos pecados, O desejo pela volta dele, que está bastante eminente, cada dia a gente vê sinais e mais sinais aí, não é? Então, jejum não deve ser um ato religioso, nem mesmo uma obrigação religiosa, porque isso não está na Bíblia. Jejum é uma atitude para quem quer buscar uma profundidade espiritual, ou seja, não é prazer, não é para emagrecer, não é para agradar algum líder religioso, nada disso. Não é entretenimento também, mas é para quem está buscando verdades espirituais que Deus pode revelar aos nossos corações. Então, quando jejuamos, estamos buscando o coração de Deus, Queremos mais revelação de Jesus para nós, porque somos fascinados por Jesus, queremos Deus, estamos apaixonados por Deus, queremos cada vez mais Deus, e aí os nossos olhos estão fixos em Deus. Então, o jejum nos gera essa conexão com Deus, essa conexão de andarmos no Espírito Santo, sob a direção dele, e mortificarmos, como eu disse anteriormente, a nossa natureza pecaminosa. Paulo vai dizer de que o espírito luta contra a carne milita contra o espírito, A carne é a nossa razão, a nossa inclinação pelo pecado, Porque nascemos no pecado, vivemos no mundo pecaminoso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a gente é essa luta, lutando para ser crente todos os dias. Essa que é a grande verdade. A gente luta para ser crente em Cristo Jesus todos os dias, porque a luta é muito ranhida, Hoje eu tô um pouquinho de coriza, Tá muito frio aqui no sul, estão vendo? Eu tô de blusinha aqui de frio, porque tá mais frio. E o jejum também não é para você aparecer para ninguém. A Bíblia diz que é pra gente ficar quietinho, inclusive, se possível, maquiar o rosto se tiver marcado, Que jejum não é para aparecer, não é para você mostrar para a pessoa que você é ou não é espiritual. Não tem isso aí. O que então é jejum? Jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período específico para cumprir ou não algum propósito que você queira eventualmente cumprir, certo? Esse é o detalhe. Bom, o que mais que nós podemos aprender de jejum? A Bíblia ordena jejum? Não. Como diria meu filho, nananina, não ordena, tá? No Velho Testamento, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação. Está lá em Levítico 23, 27, que também ficou conhecido, como o dia do jejum. Jeremias 36, 6 vai falar disso. O qual também o próprio apóstolo Paulo também fez referência a ele lá em Atos 27, 9, como esse jejum. Mas em todo o Velho e Novo Testamento não há uma única ordem para jejuarmos. Não há. Há exemplos. O próprio Jesus é um exemplo. Ele ficou 40 dias no deserto jejuando. E certa feita, Jesus, ao expulsar determinado demônio, disse que essa caça só sai com jejum e oração. Então, não há um imperativo na Bíblia para isso, mas a Bíblia faz várias menções de jejum. Fala de pessoas que jejuaram, fala do próprio Jesus que jejuou, Então, há um exemplo, Há um exemplo, há pessoas, há o próprio Cristo que fala exatamente disso na palavra dele, Então, o texto muito conhecido é aquele, que está lá em Mateus 6,
16 a 18, que diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aqui é destino certo, né? Ele está falando para religioso aqui. Porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, jejum é coisa secreta, né? É coisa para você e Deus, é você e Deus, é uma relação entre você e Deus, tá? Então, aqui há um ensinamento de como deve ser o jejum. O jejum é algo particular, né? Então, o próprio Jesus, né, como eu disse, que jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, ele, em outras oportunidades, ele ficava sem comer, né? Às vezes ele passava noites orando sem comer. Isso está descrito na Bíblia, está em Marcos 6:31 e Marcos 6:46, tá? Então, sabemos que os discípulos não observavam o jejum dos judeus, exceto no dia da expiação, né? Que os fariseus da época, que eram os religiosos, os mesmos que mataram Jesus, tinham o costume de jejuar 2 dias por semana, conforme está em Lucas 18:12. Mas os discípulos de Jesus não tinham esse costume não, tá? Tanto que eles chegaram até a questionar uma certa feita isso, ó. Disseram-lhe eles, está lá em Lucas 5:33 a 35. Os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto eles estão com o noivo? Ele deu uma resposta clássica aqui, né? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, aí vocês jejuarão, né? Então, Jesus mostrou que não era contra jejum. E disse que quando ele fosse tirado do convívio direto com os discípulos, né? Ou seja, quando ele voltasse para o céu de onde ele veio e onde ele está agora, eles haveriam de jejuar. Esse jejum é exatamente para que apresse a volta de Cristo, né? Para que ele volte, né? Porque o noivo, né, não estaria mais no nosso meio. Foi isso que ele estava querendo dizer aqui, né? E ele iria morrer na cruz, como de fato aconteceu. Então Jesus nos dá uma dica aqui de que a prática do jejum, na época dele, né, não era bem como a religião pregava. Ele fazia de forma diferente, né? Porque enquanto os uns jejuavam por causa da religião e suas práticas religiosas da lei, Jesus fez tudo isso em secreto e sem muito alarde, né? Completamente diferente da prática daqueles fariseus e saduceus da época. Então, jejum, Jesus ensina, não pode ser uma prática vazia, né? Ele tem que ser algo espiritual, né? Isaías 58 vai dizer assim: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta, né? Então ele está querendo dizer assim: não jejue da maneira errada, jejue para crescimento espiritual. Que ele diz assim, ó, no 58, né, ainda ele vai dizer assim: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: não é jejuar com troca-troca, não é nada disso. É jejum para crescimento espiritual, para que Deus lá no céu receba o seu jejum. Então, propósito de jejum, né? Jejum não vai mudar Deus, Deus continua sendo o mesmo, né? Ele não vai mudar porque você jejua, né? Ele é o mesmo de ontem, hoje será o mesmo Deus para sempre, está escrito na palavra, né? Jejuar vai mudar você. É eu que sou mudado pelo jejum, porque eu vou ficar muito mais suscetível para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito e me tornar uma pessoa mais consciente do meu papel
na consecução dos propósitos de Deus para a minha vida, né? Então, eu jejuo para o meu crescimento, né? Eu jejuo para que seja uma oferta de mortificação. Jejum, como eu disse, não é dieta, nem greve de fome, né? Não é isso não. Jejum é você ter fome de Deus, vontade de aproximar-se de Deus, né? E mortificar cada vez mais a sua carne para você se aproximar de Deus. Então, é muito importante entender isso, tá? Porque o jejum, ele precisa ser correto. No Velho Testamento, eu fiz umas anotações aqui, a gente vê vários propósitos de jejum. Então, eu anotei alguns aqui, ó. Consagração, arrependimento de pecados, né? Samuel fez isso. Luto, Davi jejuou pela morte de Saul e de Jonatas, né? Então, ele ficou de luto e jejuou. Depois, ele jejuou pela morte de Abner. Davi jejuou por aflições, né? Ele jejuou pela criança que nascera de Batseba, que estava doente, a morte, ele jejuou. Josafá, uma época, apregoou um jejum em toda Judá, que estava sob o risco de ser invadida e tomada pelos moabitas e pelos amonitas. Também nós vemos lá no Antigo Testamento busca por uma proteção especial de Deus. Esdras fez isso, né? Proclamou um jejum, pedindo que Deus protegesse, que Deus abençoasse a viagem dele. Esther pediu o povo para jejuar por ela, para quando ela fosse encontrar com o rei. Tem jejum por causa de enfermidade. Davi jejuava e orava para que as pessoas enfermas, né, pudessem ser curadas. Daniel jejuou intercessoriamente por Jerusalém, pelo seu povo. Ele fez um jejum intercessório, tem um jejum dele muito conhecido, chamado jejum de 21 dias, né? Também tem jejum dos evangelhos, né? A preparação lá para a batalha espiritual, né? Jesus vai dizer que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Quem quiser ver esse texto está em Mateus 17, 21. Ele diz que Jesus também, a gente vê um jejum de estar com Deus, né? Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente, está lá em Lucas 2:37. Preparação para o ministério, né? Jesus só começou mesmo o seu ministério depois de ter ido para o deserto e fez um prolongado, um longo jejum lá no deserto, 40 dias, a Bíblia registra. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos também a igreja praticando jejum, né? Para ministrar as coisas de Deus, né? Está lá em Atos 13:2, a igreja de Antioquia jejuando para preparar-se para adorar a Deus. Interessante isso aqui. Para enviar ministros a povos e nações, né? Atos 13:3, na hora de impor as mãos e enviar gente que foi comissionada para pregar e levar o evangelho. Para estabelecer líderes, né? Além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam a autoridade da igreja local, Atos 14:23. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de jejum. Há o jejum parcial, que é o praticado aí para quem quer jejuar por um período mais longo, né? Então a pessoa não pode ficar totalmente sem comer, então ela jejua parcialmente, ou porque ela trabalha, né? Ou porque ela quer fazer um período mais longo de jejum. Daniel 10:2 e 3 vai falar de um jejum mais prolongado. Ele diz assim, ó: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Então, ele parou de comer tudo durante 3 semanas, né? Então, foi bem rigoroso aí esse jejum de Daniel, tá? Em outras situações também, Daniel aparece, né, registrado lá, que ele fez jejum normal, né? Jejum normal, sem muito sacrifício, tá? Ele até recebeu uma revelação bem grande quando ele estava num processo de jejum, tá? Ele viu algumas batalhas, algumas coisas no mundo espiritual, né? Exatamente porque ele estava de jejum, né? Por causa dessa guerra espiritual. Tem o jejum normal,
que é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma como, aparentemente, né, Jesus adotou ao jejuar no deserto, né? Então, há esse tipo de jejum. Muita gente faz esse jejum, ele abstém-se das coisas sólidas, mas mantém o jejum de água, ou jejum não, o consumo de água, perdão. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo... Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, está lá em Mateus 4:2. Então, aqui, aparentemente, Jesus só ficou sem comer, ele bebeu, pelo menos analisando o texto aqui, ipsis literis, né? Há o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Tem algumas poucas menções na Bíblia sobre esse tipo de jejum. Tem alguns textos, né, que falam, né, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas jejuaremos, né? Então, tem aí um decreto do rei, quando ele pede a Mardoqueu para que jejue por ela, né, lá em Susã. Então, tem essa passagem na Bíblia, que a Esther fez um decreto, né? Esther 4:16. Depois nós vemos Paulo também, na sua conversão, ele usou uma forma de jejum. Acho que o impacto da experiência dele com Jesus foi tão grande que ele diz a Bíblia, lá em Atos 9:9, que ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais ele nada comeu nem bebeu. Então, ele ficou de jejum absoluto, tá? A duração do jejum, a Bíblia fala de alguns tipos de duração. Nós temos jejum de um dia, que é o jejum da expiação, ou chamado dia do jejum dos judeus. Nós temos os 3 dias, que é o jejum de Esther e de Paulo, que também está registrado na Bíblia. Nós temos um jejum de 7 dias, que foi de luto pela morte do rei Saul, está lá em 1 Samuel 31:13. Nós temos um jejum de 14 dias, jejum involuntário de Paulo, e todos aqueles que estavam com ele no navio tiveram que ficar sem comer. 21 dias é o de Daniel, o famoso jejum de 21 dias de Daniel, em favor de Jerusalém, Daniel 10. Nós temos os 40 dias, que foi o tempo que Jesus ficou no deserto. Então, a Bíblia também fala de Moisés e Elias jejuando por 40 dias. Quem quiser conferir, Êxodo 34:28 e Elias, 1 Reis 19:8. Né? Eles estavam em condições, claro, especiais, né? Deus estava agindo sobre eles. Moisés diz que não bebeu sequer água e ele foi, né, naturalmente envolvido ali pelo manto de Deus naquele período, né? Mesmo aconteceu com Elias, que caminhou 40 dias na força do alimento que o anjo trouxe para ele. Então, temos esses 2 casos também registrados na Bíblia, né? Então, uma outra coisa importante também, que o jejum prolongado, né, tem que ser feito com bastante cuidado, né? Porque, principalmente as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, tem que ter cuidado para não criar nenhum tipo de problema de saúde, né? Não há necessidade disso, né? O sacrifício já foi feito. O que não invalida o jejum, hein? Presta bem atenção no que eu estou falando. Quer jejuar? Pode jejuar. Mas cuidado, né? As pessoas diabéticas como eu, assim, têm mais dificuldade porque você precisa comer a cada 2 horas. Então, dei algumas dicas aí de jejum para vocês, né? Lembrando que, mais uma vez, das minhas várias anotações aqui, que você não esqueça de que jejum mortifica, né, a carne, a sua carne, para uma ambiência de Deus, e que jejum não é dieta e nem greve de fome, mas é um desejo absoluto de estar mais perto de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, espero ter ajudado vocês aí nesse ensino bíblico sobre jejum.